Foi numa manhã comum, mas a pergunta ficou e um caderno mudou tudo. Agora, era hora de ver com os próprios olhos o começo de tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam tudo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, silencioso, mas cheio de intenção. E Deus disse: haja luz, e houve luz. A criação respondeu, e Deus separou a luz das trevas. Chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja um firmamento no meio das águas. E separou águas de cima e de baixo. Deus chamou o firmamento de céu. E assim se completou o segundo dia. O azul do céu parecia sorrir. E Maria Fernanda se sentiu pequena diante de tanta grandeza. Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Deus chamou a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas, de mares. E viu Deus que isso era bom. Naquele instante, Maria Fernanda sentia que estava diante da primeira assinatura divina. Então Deus disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas. E assim foi. A terra produziu árvores que davam frutos com semente, conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luminares no firmamento dos céus, sol, lua e estrelas, para governarem o dia e a noite. Deus fez o grande luminar para governar o dia, e o menor luminar para governar a noite, e também fez as estrelas. Disse Deus: produzam as águas uma multidão de seres viventes. E assim surgiram os peixes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Então Deus disse: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, gado, répteis e animais selvagens. E Deus viu que isso era bom. Cada criatura em seu lugar, cada espécie com sua beleza. A terra já não era vazia. Agora ela pulsava com vida. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi a primeira vez que o Criador falou como um pai, planejando algo com amor. O homem foi moldado com delicadeza. E então, Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Adão abriu os olhos e viu o céu pela primeira vez. Tudo estava vivo, tudo era novo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Ali colocou o homem que havia formado. E Deus disse a ele: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivente que se move sobre a terra. Mas o homem estava só, e Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então, Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e enquanto ele dormia, algo extraordinário começou a acontecer. De uma de suas costelas, o Senhor Deus formou a mulher, não do barro, mas do próprio coração do homem. Ela abriu os olhos pela primeira vez e viu a vida como um presente. Adão ainda dormia, mas o céu parecia celebrar em silêncio. E quando Adão a viu, disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. A criação estava completa, o jardim cantava em silêncio. O brilho do caderno aumentava, mas nada era igual ao que ela tinha visto. Não era só uma história, era a origem de tudo. A luz cessou, o quarto voltou ao silêncio, mas o caderno ainda estava aberto, e uma nova página começava a se escrever sozinha. E Maria Fernanda se aproximou, e no topo da página leu: havia um jardim e uma serpente escondida. Então seus olhos se arregalaram. O que viria agora? Não seria lindo? Seria uma luta?